as questões de gramática, as questões de interpretação, mesmo que sejam interpretações à parte da obra, são feitas a partir de textos dela, e questões também de interpretação da própria obra são feitas aí a partir, né, da obra Clara dos Anjos. Então, toda a prova de língua portuguesa vai ser feita a partir da leitura dessa obra, efetivamente. Vamos, então, iniciar a nossa aula. Então, há quem acredite que a literatura sirva apenas para mostrar as boas coisas da vida. A realidade, de acordo com essas pessoas, já é dura demais, e os livros devem servir como um alívio. O que dizer a quem acredita nisso? Que gosto não se discute, cada um sabe onde o sapato aperta, mas não custa nada deixar claro que a boa literatura também traz muitas coisas desagradáveis. Mais ainda, que a esmagadora maioria das obras-primas carrega o emblema da desgraça. Então, assim, Clara dos Anjos não é uma obra, né, que a gente vai ler para acalentar o nosso coração, para fazer com que a gente viaje, né, por mundos diferenciados, nada disso. Clara dos Anjos vai trazer para a gente a dura realidade do início do século XX, como, principalmente com relação a questões relacionadas à mulher, também a questão de preconceito racial, e a questões que circundavam historicamente aquele momento ali. Então, toda a obra vai discutir essas coisinhas aí. Um bom laboratório para discussão é o início do século XX. Ali aconteceram embates interessantes entre arte agradável e arte desagradável. No Brasil, foi o período em que os poemas parnasianos eram um símbolo da arte de escrever bem. Os parnasianos, parnasianismo é um momento da literatura que fazia com que a arte pelo prazer de fazer arte. O objetivo deles não era fazer denúncia social, não era fazer nenhuma crítica com relação a nada. O objetivo deles era fazer arte pelo prazer de fazer arte. Então, a literatura não era engajada, era uma literatura alienada, que a gente fala. Então, se falava de tudo, menos das questões sociais que estavam ocorrendo e da realidade como ela é. Se falava de, por exemplo, vasos chineses, fazendo uma descrição de vasos. Se falava sobre coisas aleatórias, mas não sobre questões efetivamente sociais e que estavam acontecendo naquele momento ali da história. Era arte pela arte, Então, a gente tinha essa perspectiva na literatura até esse momento. Quando surge, então, no início do século XX, esses autores que vão trabalhar questões relacionadas à realidade, temas que focavam a realidade. Autores como Lima Barreto e todos os que fazem parte do que a gente chama de pré-modernismo. Nós estudamos isso nas aulas anteriores. O pré-modernismo não foi um movimento literário, mas foi um momento da literatura brasileira, em que alguns autores não seguiam as regras para poder escreviam livremente e falavam sobre as coisas como elas são, como eles viam essa realidade dentro da sociedade. E, assim, uma das características foi que cada autor privilegiou uma região do país, era algo que não era muito comum. Então, a gente tem, por exemplo, Monteiro Lobato falando sobre o interior de São Paulo, a gente tem o Lima Barreto falando sobre os subúrbios do Rio, a gente tem o Graça Aranha falando sobre o Espírito Santo, a gente tem o Euclides da Cunha, que, como repórter, foi cobrir a Guerra de Canudos, então ele vai falar sobre o sertão. Esses autores compõem aí uma leva de autores que romperam com o que a gente chama de academicismo, que era o que o parnasianismo implantava naquele momento, e começaram a escrever livremente, a partir da visão deles, da visão própria deles. Então, há que se lembrar que o parnasianismo defendia a arte pela arte, ou seja, a busca pela perfeição, tanto nos temas quanto na forma. Então, a forma tinha que ser perfeita e a questão dos temas também. Eles buscavam a beleza em tudo. E essa beleza não podia ser atrapalhada por realidades duras da sociedade. Então, vivia-se ali num mundo imaginário, um mundo que, na verdade, não era o mundo real. Assim,
abundavam os poemas sobre vasos chineses, broches de ouro e outras preciosidades. Nada de tocar nas feridas da sociedade. É o caso de espinafrarmos o parnasianismo por conta dessa postura soberba? Não, não é o caso. Era a postura deles, era a maneira que eles viam a coisa, né? Era a maneira como eles viam a arte. E isso, tudo bem, é um momento, é uma maneira de fazer arte, né? Mas existem outras maneiras também. Há muitas maravilhas parnasianas. O problema não está na crença de que a arte sempre deve ser assim. A questão é que a gente precisa dessa liberdade. E isso foi alcançado, essa liberdade temática, formal, foi alcançado no movimento posterior ao pré-modernismo, no mundo posterior ao parnasianismo, que se chamou de modernismo, em que cada um, então, fazia aquilo que achava mais conveniente dentro do seu olhar. Então, os autores ganharam liberdade a partir de então. E o pré-modernismo foi um movimento brasileiro que já começou, né, com essa perspectiva de liberdade na hora de escrever. Sorte que nesse ambiente de centro cirúrgico aparecem algumas figuras inconformadas. Todo o país tem seus inconformados literários. Aqui, o caso mais notável é o de Lima Barreto. Imaginem o cenário. Rio de Janeiro, primeiros anos do século XX. Cafés e confeitarias elegantes. Música ambiente agradável. Homens e mulheres apertados em paletós e vestidos robustos. Discussões amenas. Várias expressões sendo ditas em francês. É o famoso cenário da Belle Époque. Ao mesmo tempo, a pobreza aumenta. Cortiços são demolidos no centro da cidade. Milhares de pessoas vão se fixando nos morros. A violência das autoridades é brutal. A recente abolição da escravidão, em 1888, melhora muito pouco a vida dos negros. Os primeiros anos da República são turbulentos, violentos e autoritários. Abundam os escândalos e as negociatas mais ferozes. Então, as pessoas mais abastadas, ou seja, mais ricas, elas estão fingindo que está tudo bem, vivendo em cafés, em confeitarias elegantes, com ambientes agradáveis, né? Falando palavras em francês. Mas, do outro lado, existem aquelas pessoas que não são abastadas, que são a classe operária, a classe pobre da sociedade, e também os negros, que tinham sido libertos, mas que ainda sofriam preconceito e não conseguiam arrumar emprego, nada disso. Essa parte da história, os ricos, esses muito abastados, queriam esquecer, queriam deixar de lado. Mas ela estava lá e ela existia. Esse era o cenário, um cenário dúbio, né? De uma elite que queria mostrar somente o que tinha de lindo e maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, de uma parte marginalizada da sociedade que passava por várias dificuldades para poder sobreviver naquela cidade. Os parnasianos pensam nos frequentadores das cafeterias, nessa sociedade abastada, né? Que tem aí dinheiro e que pode desfrutar de todos esses privilégios. Lima Barreto esquadrinha o lado sórdido da cidade. Pelos padrões da época, um sujeito desses é um problema. Então, era ele que fazia as denúncias relacionadas ao que estava acontecendo nos subúrbios, né? Naquela parte da cidade que todo mundo queria esquecer. E ele não deixou com que as pessoas esquecessem. Como nós vimos, Lima Barreto ele era mulato, e a família dele era desestruturada, né? O pai dele tinha sido internado como louco, e ele foi internado em hospícios 2 vezes por ser alcoólatra. Como a gente viu, né, nas aulas anteriores, os hospícios antigamente eles eram para todas as pessoas, tanto as pessoas loucas quanto as pessoas que se envolviam com algum tipo de droga, inclusive a bebida. Então, pessoa que era viciada em bebida, que era alcoólatra, era internada nesses lugares também. E ele morreu muito cedo, né? Porque a vida dele era muito difícil. E ele foi
um lutador ali dentro da sociedade, né? Autodidata, conseguiu desenvolver a própria literatura a partir dos próprios conhecimentos que ele foi adquirindo e sofreu muito preconceito social durante todo o momento lá, né, da sua existência. A vasta obra de Lima Barreto, que engloba romances, crônicas, contos e memórias, é o melhor exemplo de dignidade feroz em nossa literatura. Negro, que sentiu os horrores daquela época, Lima Barreto nunca abriu mão de sua sinceridade corrosiva. Sua lâmina nunca perde o fio. Clara dos Anjos, seu último romance, mostra o pesadelo da mulher negra, seduzida, enganada, carregando o peso da sordidez das relações daquela época. Clara dos Anjos é a vítima com quem é impossível não se identificar. Tudo está contra ela. Ao contar tal história, Lima Barreto está a serviço da verdade, mais desagradável. E é justamente essa maneira intransigente de ver as coisas que faz com que ele seja um dos nossos grandes escritores. Então, pela sinceridade, pela maneira como ele vê as coisas, porque até um determinado momento, os autores eles pertenciam à elite. Então, eles viam a sociedade de cima para baixo, com o olhar da elite, com o olhar daquelas pessoas que têm dinheiro para os outros. O Lima Barreto, ao contrário, ele pertencia à classe marginalizada. Então, ele via a sociedade de baixo para cima. Então, ele sabia exatamente as dores e os sofrimentos daquela classe que era menos abastada. Ele, como negro, né, mulato, que sofreu muito preconceito para poder chegar onde chegou, e percebendo também o preconceito que as mulheres negras sofriam, colocou isso em uma obra literária, cujo título é bastante expressivo, né? Clara dos Anjos. Reparem, ela era negra, era uma mulher negra, e o nome é Clara, justamente para mostrar esse contraste aí, né? Essa dualidade que existe, né? Porque o nome Clara para uma pessoa negra, dos anjos, ou seja, uma pessoa ingênua, uma pessoa que tinha um bom coração. Então, o título é bem expressivo nessa obra também. Poucos autores personificaram tão bem a definição de honra como Lima Barreto nessa obra. Esse é Lima Barreto, nós já estudamos bastante sobre ele, a gente já falou sobre toda a sua biografia. Clara dos Anjos foi o último livro escrito por Lima Barreto. O trabalho foi concluído em 1922, ano da morte do autor. O romance, que carrega como título o nome da protagonista, foi lançado apenas póstumamente, em 1948. Então, foi uma obra que ele não viu ser publicada, né? Porque ele morreu, deixou a obra pronta e depois de sua morte, por isso póstumamente significa depois da sua morte, é que a obra foi publicada. Em termos literários, a obra pertence ao pré-modernismo, como a gente já viu aí. Lima Barreto, em seu romance Clara dos Anjos, retrata assuntos delicados, como o preconceito racial, a obrigação social do casamento e o papel das mulheres na sociedade fluminense durante o período do século XX. Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Então, todas as pessoas que nascem no estado do Rio de Janeiro são fluminenses, né? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Então, a gente, às vezes, confunde um pouquinho essas nomenclaturas, né? Mas é importante a gente ter noção disso. Então, quem nasce no estado do Rio é chamado fluminense. Então, por isso, mulheres da sociedade fluminense, ou seja, mulheres da sociedade do estado do Rio de Janeiro. Narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente e, por vezes, intruso. Nós trabalhamos essa ideia também em uma das nossas aulas. O narrador é onisciente, ou seja, ele vê tudo, está em todos os lugares, sabe o que todos os personagens sentem, né? Ele é um narrador amplo, ele não participa da história, ele não é um narrador personagem, ele é um narrador em terceira pessoa, portanto, onisciente. Está em tudo quanto é lugar, sabe o que todas as pessoas pensam, ele sabe tudo sobre toda a história. Mas, às vezes, ele é intruso. O que significa ser intruso? Ele dá a opinião dele sobre a questão. Tipo, quando coloca uma palavra assim, infelizmente isso aconteceu, ele está dando a opinião dele.
né? Se ele estivesse contando a história sem opinar, ele não ia falar um infelizmente. Então, vez por outra, ele se coloca e coloca a sua opinião na obra também, enquanto ele vai narrando essa obra. Clara dos Anjos tem como tema central o racismo e o lugar ocupado pela mulher na sociedade carioca do princípio do século XX. Agora ele está falando sociedade carioca da cidade do Rio de Janeiro, portanto. Vamos, então, para o resumo da obra, né, que vocês, teoricamente, já leram. Clara, a protagonista da história, é uma bela jovem de 17 anos que vive no subúrbio do Rio de Janeiro. Pobre, mulata, filha de um carteiro e de uma dona de casa. A menina sempre recebeu a melhor educação e acolhimento. Viviam todos numa casa modesta de 2 quartos com quintal no subúrbio fluminense. O ambiente urbano ao redor era descrito contendo casas, casinhas, casebres, barracões, choças. Já pela descrição, percebemos que se tratava de uma vizinhança relativamente humilde. Então, lembra que a gente falou, né, dos elementos da narração em aulas anteriores? Então, nós trabalhamos a ideia de que muitas vezes, né, na maioria das vezes, o espaço, que é um dos elementos da narrativa, faz com que a gente compreenda bem o que acontece com os personagens. Então, na descrição do espaço em que Clara vivia, a gente percebe que ela era uma pessoa humilde, porque ela morava em um lugar em que as casas eram humildes e as pessoas também. Então, significa que eles não eram abastados, ou seja, eram na classe menos favorecida da sociedade, a classe marginalizada, no subúrbio fluminense, no subúrbio, então, do Rio de Janeiro. Clara foi a única filha sobrevivente do casal. Os irmãos da menina todos morreram e pouco se sabe do destino deles. A vida da garota muda subitamente quando, num domingo, numa roda de amigos, Lafões, parceiro do pai, sugere uma comemoração diferente para o aniversário de Clara. Agora vem um trechinho da obra para a gente observar a linguagem, né, também da própria obra. Então, ele fala assim, na obra, né, ela diz: "A bênção, meu padrinho, bom dia, seu Lafões." Eles respondiam e punham-se a pilheriar com Clara. Dizia Mahamaki: "Então, minha filhada, quando se casa?" "Nem penso nisso", respondia ela, fazendo um trejeito faceiro. Observa Lafões. "A menina já tem algum de olho. Olhe, no dia dos seus anos, é verdade, Joaquim, uma coisa." O carteiro descansou a xícara e perguntou: "O que é?" "Queria pedir a você autorização para cá trazer, no dia dos anos, aqui da menina, um mestre do violão e da modinha." Clara não se conteve e perguntou apressada: "Quem é?" Lafões respondeu: "É o Cassi, a menina." Então, aqui a gente percebe, nessa linguagem, né, que é colocada na obra, que a gente tem aí já algumas diferenças. Lembra que a gente estudou a questão da variedade linguística, né? A gente estudou em aulas anteriores. A gente percebe que aqui a gente tem uma variedade histórica, porque a maneira de falar das pessoas era um pouco diferente da nossa maneira de falar. Ele coloca aqui o diálogo, e nesse diálogo a gente percebe que já existem aí algumas diferenças na maneira de falar, que são diferenças que a história, né, a língua através da história, vai se modificando mesmo. Então, a gente já vê isso aí bem claramente nesse diálogo que acontece entre essas pessoas. Cassi, o músico sugerido por Lafões, fará a vida da família virar pelo avesso. Sedutor, convicto, sem qualquer tipo de preocupação com as mulheres com quem andava. Cassi colecionava no seu currículo amoroso 10 defloramentos e a sedução de muito maior número de senhoras casadas. Sua fama já era conhecida nos jornais, nas delegacias e entre os advogados. As moças vítimas eram quase sempre mulatas ou negras, humildes e ingênuas. A mãe do rapaz, contudo, sempre o defendeu com unhas e dentes de todas as acusações feitas contra o filho.
Lafões havia conhecido Cassi na prisão. Enquanto o primeiro havia causado distúrbios em um botequim, o segundo havia se metido com uma mulher casada e, quando descoberto pelo marido, foi percebido com arma em punho. Cassi, com os conhecimentos que tinha, consegue libertar Lafões. Clara era o oposto de Cassi, muito recatada, raramente saía de casa e estava sempre na companhia dos pais. Então, a gente tem aqui, né, uma maneira aí bastante cruel de Lafões, né, ao apresentar Cassi para essa família. Uma família com bons costumes, uma família que foi sempre cuidada ali com todo recato, com todo cuidado. A menina foi criada com muito cuidado. E quando ele traz esse homem para dentro da casa dele, ele faz com que tudo vire de cabeça para baixo, porque como ele é um homem sedutor, ele engana as mulheres, né? Então a gente já tem aí esse perfil desse amigo do pai ser essa pessoa que não é muito interessante aí para ter amizade com a família. Mas vamos em frente. Mais um trechinho da obra. Por fim, chegou o dia da festa de aniversário da jovem. Amigos reunidos, casa cheia, grande expectativa para o baile. A menina ainda chegou a ser alertada por uma de suas colegas. Clara, toma cuidado, este homem não presta. Assim que adentrou no recinto, Cassi fez a alegria das damas que lá estavam. O rapaz foi apresentado por Lafões aos donos da casa e à aniversariante, e logo se interessou pela jovem. Os alvos dele eram mulheres como Clara, né? Que ainda era uma menina, na verdade. Ela estava fazendo 18 anos naquele dia. Então, ele já ficou com o alerta dele ligado, porque ele já se interessou por ela ser a típica mulher alvo, né, das suas conquistas. A mãe, percebendo a intenção do rapaz, pediu ao marido que nunca mais levasse Cassi à casa. Joaquim imediatamente concordou com a esposa e garantiu que não porá mais os pés na minha casa. O modo superprotetor como a menina fora criada pelos pais, especialmente pela mãe, parece ter sido um erro que viria a culminar no trágico destino da filha. Então, assim, a mãe criou a menina dentro de toda a proteção possível, sem prepará-la para a vida e para os perigos que a vida poderia trazer para ela. Então, para ela, o mundo era cor-de-rosa, né? Se um rapaz se interessasse por ela, ela iria ser feliz para sempre com esse rapaz. Na cabecinha dela, as coisas ela não via maldade em nada, porque ela não foi preparada para essas maldades do mundo. Ela foi super protegida e criada dentro de uma redoma. E com isso ela se tornou uma pessoa extremamente ingênua. Como vivia reclusa, sem convivência, sem relações, Clara não tinha sequer uma pequena experiência de vida, sendo facilmente enganada por quem quer que fosse, porque ela era criada numa redoma sem saber, né, de qualquer perigo que pudesse existir no mundo. Clara não reparava, por exemplo, no preconceito social despertado por ela ser mulata. Para ela isso não existia. Como ela foi criada dentro daquela sociedade, né, ali dentro do subúrbio, no meio daquelas casas, onde todas as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, eram pessoas mulatas, negras, ali o preconceito não existia, porque todo mundo era igual. Mas fora dali, isso ia aparecer com muita força, mas ela não sabia, porque ela não saía de casa. Naquela altura, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma mulata não se casava e constituía família com um homem branco. No caso, Cassi era um homem branco, né? E ele seduzia as mulheres justamente por essa dualidade, né? Essa coisa do branco se interessar por uma negra. As mulheres ficavam encantadas com isso. Cassi, aos poucos, foi se aproximando da moça. Um dia passou na casa da família e chamou por Joaquim, com o argumento de ter ido visitar um amigo e ter passado ali na porta. Outras vezes mandou cartas destinadas à jovem. Por fim, a moça finalmente caiu na lábia do interesseiro rapaz. Como ela não tinha maldade, ela estava achando aquilo lindo, né? Estava achando aquilo perfeito, uma história de amor maravilhosa. O padrinho de Clara, ao se aperceber da situação, resolve interceder para defender a afilhada.
mas acaba, contudo, sendo assassinado por Cassie e um colega. Então, reparem aí a índole desse rapaz, né? E o que ele era capaz de fazer para poder conquistar o seu objetivo, para poder atingir o seu alvo. Cassie chega a confessar o crime para Clara e argumenta que se tratou de um ato de amor. Frágil e iludida com a promessa de uma paixão verdadeira, Clara cede às insistências de Cassie. O tempo passa e Clara descobre que está grávida. Quando recebe a notícia, Cassie imediatamente desaparece, deixando a moça sozinha e desamparada. Sem saber o que fazer, Clara, antes de abortar, decide seguir o conselho da mãe, Engrácia, e vai procurar a mãe do rapaz. Qual é a sua surpresa quando, ao ser recebida por Salustiana, é maltratada e humilhada, especialmente devido à cor de sua pele e à sua condição social? Assim como havia acontecido em outras ocasiões, Salustiana defende o filho até o fim e praticamente acusa a pobre jovem do acontecido. Aí mais um trechinho da obra. Ora, vejam vocês só, é possível? É possível admitir-se meu filho casado com esta? As filhas intervieram. Que isso, mamãe? A velha continuou. Casado com gente dessa laia? Qual? Que diria meu avô, Lord Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina? Que diria ele se visse tal vergonha? Qual? Parou um pouco de falar e, após instantes, aduziu. Engraçado essas sujeitas. Queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso meu filho as amarra? As amordaça? As ameaça com faca e revólver? Não. A culpa é delas, só delas. Então a gente percebe aqui, né, a indiferença e o preconceito, colocando aí as mulheres negras como menores, né? E como mulheres que se atiram em cima dos homens e fazem, né, o que eles querem por vontade própria, deixando de lado toda a sedução, todas as promessas, tudo aquilo que o filho disse para enganar a moça, como se elas tivessem sido as próprias causadoras de tudo isso. Então, nessa fala da mãe, a gente percebe o preconceito social que existe com relação das pessoas brancas com as pessoas negras, né? E a maneira como elas tratam essas pessoas como menores, como se elas fossem algo a mais do que elas. Pela fala da mãe de Cassie, é possível perceber marcas claras de preconceito e discriminação racial e social. Após ouvir o discurso cru e duro de Salustiana, finalmente Clara se torna consciente de sua condição social de mulher, oprimida, mestiça, pobre, e faz um desabafo final à mãe, que ocupa a última página do livro. Então, é nesse momento que Clara tem noção real de quem ela é, da condição em que ela está. Porque até então ela não tinha essa noção real. Ela se achava uma menina normal, simples, o que deveria efetivamente ser. Mas a sociedade trata, né, de modo diferente. Então, ela consegue conceber qual é a condição dela frente à sociedade, frente às pessoas que têm esses preconceitos e que maltratam as outras se achando melhores do que são. Aí vem um trechinho do livro, na fala de Clara, na última página. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentava e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande acento de desespero: Mamãe, mamãe, que é, minha filha? Nós não somos nada nessa vida. Então, essa é a conclusão, né, do livro, a conclusão que o narrador traz para a gente através da fala da Clara. Nós não somos nada nessa vida. Isso resume tudo o que o livro fala com relação às mulheres negras, pobres, né, marginalizadas pelaquela sociedade do século XX. O que pode acontecer na prova? Eles fazerem uma comparação, né, mostrando assim, se essa realidade se modificou
desde lá do início do século XX, agora até o início do nosso século, né? Relembrando aí que o livro foi escrito há 100 anos, né? No início do século XX. E a gente está aqui agora em 2022. Ele foi escrito em 1922, né? 1900 e foi publicado em 1948. Então, a gente tem aí 100 anos dessa literatura. E será que isso se modificou de alguma forma? Será que isso continua igual? Ou será que se modificou muito pouco, né, por tanto tempo? Essas são algumas coisas que eles podem perguntar na prova e que vocês podem aí responder com clareza, né? Mudou muito pouco. Infelizmente, a gente ainda tem essa visão social presente na sociedade moderna, na sociedade, na verdade, na sociedade contemporânea. A sociedade moderna é a sociedade de 1900, né? Nós estamos hoje na sociedade contemporânea, e nós ainda temos essa visão. Clara dos Anjos é um livro que trata de temas difíceis e espinhosos, especialmente polêmicos no período em que a obra foi escrita e lançada, embora não deixe de conter doses pontuais de humor e ironia. Então, dentro da obra, na hora de contar, né, toda a história, o autor, né, dá ao narrador essa possibilidade de trabalhar algumas questões com humor e outras com ironia. Lembrando, ironia é o contrário do que se quer dizer. Então, diz uma coisa para querer dizer o contrário do que ele está falando, na verdade. As personagens principais da obra, Clara, uma ingênua jovem de 17 anos, frágil, pobre, mulata e super protegida pelos pais, era filha única do casal Joaquim dos Anjos e Eugrácia. Tem um destino desgraçado após conhecer Cassi, né? A vida dela ia muito bem, ela estava muito feliz, tudo estava perfeito até a entrada desse homem na vida deles. Joaquim dos Anjos, carteiro de origem humilde, pai de Clara e marido de Engrácia. Flautista, entusiasta de violão e de modinhas. Joaquim dos Anjos compunha valsas, tangos e acompanhamentos de modinhas. Engrácia, dona de casa, esposa de Joaquim, há mais de 20 anos, católica, descrita como uma mulher sedentária e caseira, mãe muito dedicada a Clara e à rotina familiar. Antônio da Silva Marramec, padrinho de Clara, companheiro de solo e grande amigo de Joaquim, semi-aleijado e semi-paralítico, do lado esquerdo do corpo. Tinha muito interesse em discutir política e literatura. Defendia com unhas e dentes a afilhada e por ela acabou perdendo a vida. Cassi Jones de Azevedo, filho ilegítimo de Manuel Borges Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo, um violeiro com pouco menos de 30 anos, homem branco, que toca no aniversário de Clara. Malandro e conhecido por colecionar mulheres, Cassi seduz Clara até que ela finalmente se apaixone por ele. Salustiana Baeta de Azevedo, vaidosa, fã número 1 do filho, Cassi Jones. Ajudou a construir a sua inabalável autoestima e sempre acobertou os casos amorosos e as confusões pessoais armadas pelo filho. Racista, preconceituosa, jamais concebeu que o herdeiro se casasse com alguém que considerasse ser um mau partido. Então, esses são os principais aí personagens da obra. Contexto histórico vai ser muito importante porque a obra vai tratar desse contexto, né? Então, isso é uma característica também da literatura desse momento aí que a gente chama de pré-modernismo. Tudo que está acontecendo historicamente naquele momento é abordado pelas obras. Então, isso é uma coisa bastante interessante, porque traz assim mais veracidade, né? Mais verossimilhança para a obra, certo? Então, o que estava acontecendo historicamente na obra era efetivamente o que estava acontecendo historicamente naquele momento lá em que a obra é colocada. E o tempo histórico da obra, né, que é o tempo em que ela é contada, e o tempo que ela foi publicada é um tempo igual, né? Então, a gente tem ali o mesmo momento que está acontecendo. Ele vai descrever lá 1920 e as coisas que estão acontecendo em 1920 vão estar acontecendo na obra também, na questão histórica.
Então, o Rio de Janeiro, durante o princípio do século XX, vivia graves problemas sociais e de saúde pública. A sociedade brasileira, e especialmente carioca, era caracterizada também por um arraigado racismo e por fortes traços de misoginia. Misoginia é o preconceito contra a mulher, contra a condição da mulher, né? Vemos na obra de Lima Barreto, especialmente através do personagem Clara dos Anjos, como havia um palpável preconceito racial e como a mulher era discriminada. Então, assim, já havia uma questão relacionada à mulher, efetivamente. Uma visão de que a mulher era menor e tinha papéis preconcebidos na sociedade, tanto as brancas quanto as negras. A mulher tinha um papel a ser desempenhado. Ela não podia fugir daquele papel. E com as mulheres negras, isso se acentuava ainda mais, né, por elas serem negras, por estarem, então, ainda mais marginalizadas do que as brancas, certo? Então, havia ali um preconceito ainda maior por conta da questão racial. Aí, mais um trechinho da obra. Ao ouvir a pergunta de Dona Salustiana, não se pôde conter e respondeu como fora de si. Que se case comigo? Dona Salustiana ficou lívida. A intervenção da mulatinha a exasperou. Olhou-a cheia de malvadez e indignação, demorando o olhar propositalmente, por fim, expectorou. Que é que você diz, sua negra? Reparem, então, como a sociedade, né, dita branca, dita aí abastada, olhava para as pessoas negras e como se elas fossem menores, como se elas estivessem pedindo uma coisa absurda, né? Se o seu filho me deixou grávida, me fez tantas promessas e me fez acreditar tanto, o certo é que ele se case comigo. Ela diz assim, absurdo, né? Não, de jeito algum. Então, essas questões, eu acredito que eles vão fazer essa reflexão muito em alguns momentos da prova, né? Dessa comparação entre o que acontecia lá no início do século XX e o que acontece agora no início do século XXI. O período foi também marcado pela chegada da febre amarela, que se proliferou nos cortiços e das doenças transmitidas pela falta de saneamento básico. É possível observar na descrição do romance como o bairro onde a família vivia, no interior do Rio de Janeiro, era marcado pela carência com ruas não asfaltadas e sucessivas inundações. Então, lugar de precariedade e que estimulava, né, a proliferação de doenças, como a febre amarela, por exemplo. A rua em que estava situada a sua casa se desenvolvia no plano e, quando chovia, encharcava e ficava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e se fazia caminho, obrigado das margens da central para a longínqua e habitada freguesia de Inhaúma. Carroções, carros, autocaminhões que quase diariamente andavam por aquelas bandas a suprir os retalhistas de gêneros que os atacadistas lhe fornecem, percorriam-na do começo ao fim, indicando que tal via pública devia merecer mais atenção da edilidade. Para a cidade, tratou-se de um período polêmico, marcado pela vacinação forçada, comandada por Oswaldo Cruz, e o seu desdobramento histórico, a revolta da vacina, ocorrida em 1904. Então, reparem, né, essas questões históricas muito importantes vão ser trabalhadas aí na obra com o olhar da classe marginalizada sobre essas questões. Enquanto obras monumentais eram concluídas, como a Igreja da Candelária, no centro, toda a estrutura da cidade ia passando por grandes modificações. Pereira Passos levava à frente a obra de vista chinesa, na Tijuca, e da Avenida Atlântica, em Copacabana. Em 1909, era aberto o suntuoso Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o edifício vizinho, a Biblioteca Nacional. Então, tudo isso estava sendo construído para poder acalentar, para poder fazer com que a cidade do Rio de Janeiro se tornasse uma nova Paris. Né? O grande objetivo, né, daquela época, da grande elite, era fazer com que o Rio de Janeiro se parecesse com Paris, né, em todos os sentidos. Tanto que até mesmo algumas expressões francesas eram reproduzidas aí no Rio de Janeiro.
Então, queriam que a cidade parecesse com Paris. E essa revitalização era feita nesse sentido. Durante o mesmo período, a igreja de São Joaquim foi demolida para dar lugar à Avenida Marechal Floriano. Os políticos viam no centro o desejo de reproduzir um estilo da Belle Époque parisiense. O centro comparece nas ruas do romance de Lima Barreto com força total. Aí um trechinho da obra: vestia-se seriamente segundo as modas da Rua do Ouvidor, mas pelo apuro forçado e o dégagé suburbanos, as suas roupas chamavam a atenção dos outros, que teimavam em descobrir aquele aperfeiçoadíssimo Brandão das margens da Central que lhe talhava as roupas. Em 1912, foi também a inauguração do famoso bondinho do Pão de Açúcar, que viria a se tornar o maior cartão postal do Rio de Janeiro. 8 anos mais tarde, foi a vez da cidade despontar como polo da educação. Em 1920, o governo federal inaugurou a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira universidade do Brasil, que hoje é a Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ. O ano seguinte foi das grandes obras. Os engenheiros mandaram abaixo o Morro do Castelo, que diziam que prejudicava a circulação do ar da região. E, com o material retirado, deram início às obras que julgavam essenciais para a cidade, como a construção do aeroporto Santos Dumont e da Praça de Paris. O narrador de Clara dos Anjos, por vezes, parece fazer ao longo das páginas um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro. É mais um trechinho da obra. Cassie Jones, sem mais percalços, se viu lançado em pleno campo de Santana, no meio da multidão que jorrava das portas da central, cheia da honesta presa de quem vai trabalhar. A sua sensação era que estava numa cidade estranha. No subúrbio tinha os seus ódios e seus amores. No subúrbio tinha os seus companheiros e sua fama de violeiro percorria todo ele. E em qualquer parte era apontado. No subúrbio, enfim, ele tinha personalidade. Era bem Cassie Jones, de Azevedo. Mas ali, sobretudo no campo de Santana, para baixo, o que ele era? Não era nada. Onde acabavam os trilhos da central, acabava sua fama e o seu valimento. E a sua fanfarronice evaporava-se e representava-se a si mesmo como esmagado por aqueles caras todos que nem o olhavam. Fosse no Riachuelo, fosse na Piedade, fosse no Rio das Pedras, sempre encontrava um conhecido, pelo menos simplesmente de vista. Mas no meio da cidade se topava com uma cara que já vista num grupo de Rua do Ouvidor ou da Avenida. Era um suburbano que não lhe merecia nenhuma importância. Como é que ali, naquelas ruas elegantes, tal tipo, tal mal vestido, era festejado, enquanto ele, Cassie, passava despercebido? Então, aqui você vê que ele vai passeando, né? Fica difícil aqui para Minas, né, a gente perceber isso, mas vai passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, fazendo aí uma descrição, né, dessas ruas e mostrando a diferença entre as pessoas que viviam no subúrbio e que viviam aí nas ruas mais privilegiadas da cidade. Como se pode notar, Lima Barreto testemunhou um período de profundas mudanças sociais e arquitetônicas ocorridas no Rio de Janeiro. E Clara dos Anjos faz questão de representar a cidade como pano de fundo. Então, ao mesmo tempo que ele conta a história, né, de Clara dos Anjos, dessa questão racial, social, de todo esse preconceito, de como a mulher era oprimida, ele, como pano de fundo, vai mostrando essas modificações do Rio de Janeiro, tanto arquitetônicas quanto sociais, a derrubada dos cortiços, né? Porque os cortiços eles eram no centro da cidade e na cabeça das pessoas eles enfeiavam a cidade. Então, as pessoas saíram para trabalhar, os cortiços foram derrubados, quando elas voltaram, elas não tinham mais casa, não tinham mais nada. Pegaram o que encontraram de suas coisas e saíram, partiram para os morros. E começa ali o processo de favelização. Então, tudo isso, né? Toda essa construção do Rio, a construção de grandes prédios suntuosos, para que o Rio se parecesse mesmo com Paris, e toda esse privilégio, né,
da elite, com toda essa construção desse rio lindo, e todo esse desprezo pelas pessoas menos abastadas, que eram os trabalhadores e os negros, né? As pessoas que não tinham muito dinheiro. Então, pessoal, eu espero que tenha dado aí algum suporte para vocês, né? Essa explanação sobre a obra. Aqui estão as referências bibliográficas, de onde eu peguei aí as informações para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem aí perguntar para mim. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês e feliz 2022, né? Para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.